trovão. Rodou câmara talbado, eu sou a pura união. Conhecimento artificial, só do batidão. Estudante chapa quente com a mente afiada. Falamos da ciência e inteligência melhorada. No ritmo do trap, a visão ampliada. Futuro que cê vê, tecnologia avançada. O podcast tá na área, sem enrolação. Darlan, João e João, no pique na missão. Newton Câmara representando com paixão em Taubaté. É só conhecimento em ação. O podcast tá na área, sem enrolação. Darlan, João e João, no pique na missão. Newton Câmara representando com paixão em Taubaté. É só conhecimento em ação. Ei, tamo junto, Darlan, João e João. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Conhecimento Artificial. Meu nome é Darlan, sou professor aqui na escola Newton Câmara e novamente não estou sozinho, estou com meus parceiros e alunos, a dupla de João. Fala galera. E aí, salve galera, João Matheus aqui. Olá senhoras e senhores, é um prazer estar aqui de novo. Minha gente, hoje nós iremos falar então sobre um assunto super atual, pontual, que é sobre fake news. Quem nunca foi enganado ou foi influenciado através de uma fake news que acontece nas nossas diversas mídias sociais. Eu mesmo várias vezes já acreditei em algumas coisas, mas minutos após, quando eu fui pesquisar, aquilo não era. Eu lembro que um dia eu ia pro Rio de Janeiro, meu tio entrou na internet e viu, dela mataram mais de 200 no morro do Rio de Janeiro. Eu falei, tio, se mataram mais de 200 pessoas no Rio de Janeiro, o exército para o Rio de Janeiro. Então as pessoas hoje acreditam muito na fake news, naquilo que está nas redes sociais. E vocês? Vocês em algum momento já foram impactados aí por alguma mentira dessas que acontecem na internet? Eu sempre vi muita mentira, mas tipo, nunca... Na rede social que eu usava, o Twitter, ele avisava quando aquilo era mentira ou não, sabe? Potencialmente então, mentira. Exatamente. Então eu nunca fui impactado de uma maneira muito grande assim, mas eu sei identificar, assim, pesquiso quando eu vejo alguma informação. Não tão verdadeira ali. Exatamente. E você, João, já foi impactado em algum momento pela mentira da rede social? Não pela mentira em si, mas sim pela reação das pessoas que realmente acreditavam naquela mentira. Eu já vejo fake news desde 2020, com a pandemia. E desde então eu fico vendo as pessoas caindo nesse tipo de mentira, que eu consigo ver claramente que é mentira, e as pessoas ainda assim caem. Então, mas é legal você falar desde 2020, a galera pensa que a fake news surgiu com a internet. Mas na verdade, fake news é uma notícia falsa. Exatamente. Ela sempre existiu. O que acontece é que a internet, por meio dos algoritmos, potencializou isso, né? Querendo ou não, no nosso tempo, um tempo meu mais jovem, uma notícia falsa era passada boca a boca. Então até eu ir na casa de um colega, de um amigo, demorava. Hoje essa notícia falsa, ela acaba sendo transmitida mais instantaneamente. E na minha opinião, um dos piores momentos que nós vivemos de fake news foi durante as eleições. Concorda comigo? Concordo. Gente. Poxa, naquela briga política na eleição. Algo que, tipo, deixa de afetar só no mundo real, só no mundo digital, né? Virtual. Começa a afetar no nosso mundo real, virar algo que atrapalha. Tipo, tem parentes que brigavam por causa de política, ficava um clima muito chato pra você. E coisas que não existem, talvez. Você via argumentos que eu ouvi e falar, meu Deus, não é possível que a pessoa tá falando isso, que é obviamente mentira, sabe? Sim, eu também perdi tios, familiares, amizades, porque às vezes as pessoas estavam discutindo sobre notícias que não eram verdadeiras, e a nossa preocupação como essa aula de inteligência artificial é que muitas dessas notícias que são discutidas na internet são falsas. Então eu vi amigos discutindo com amigos, vizinhos com vizinhos, pais com filhos, em cima de notícias produzidas de maneira artificial, e que não são verdades, obviamente, né? Então, o João falou que na família ele já teve esses problemas. Você já chegou a ver alguma coisa nesse sentido, João? Não, porque a minha família é um pouquinho... Cada um mora numa cidade, não tem muito contato, pelo menos eu não tenho. Então, assim, eu não vi muita questão de problemas familiares com relação em política. Mas já vi amigos que tinham ideias diferentes e acabavam discutindo. Não teve separação, mas foi uma discussão bem calorosa. Como toda discussão política, né? Eu lembro que nessa época de polarização que nós estamos vivendo, as pessoas falam, não voto em tal candidato porque tal candidato vai fazer isso. Daí você ia pesquisar, aquilo era mentira. Exato. Daí, não voto em tal candidato, senão ele vai fazer aquilo. Daí você ia pesquisar, era mentira. O que eu acho? Que as pessoas votaram ou deixaram de votar em candidatos não por causa das verdades. Porque não se informaram. Porque não se informaram. E por causa não das verdades que eles falavam, mas das mentiras que foram impostas para eles, né? Então, se a gente parar para pensar que, ainda não, a política foi influenciada pelas fake news, crises foram geradas pelas fake news. E eu vi recentemente um vídeo da Anitta, acho que foi do ano passado, onde ela utilizou, supostamente utilizou, né, um algoritmo lá do Spotify
para bombar uma música dela no Spotify, e essa música ficou super famosa, mas não porque a galera escutou, mas porque o algoritmo acabou influenciando o engajamento dessa música. Então já pararam para pensar que muitas das vezes aquilo que nós escutamos não é porque vários e milhões de outras pessoas escutaram, mas porque um algoritmo ali fez com que algo que não fosse verdadeiro se tornasse verdadeiro? Já viram algumas coisas nesse sentido? Já vi, tipo, diversas páginas em redes sociais que, tipo, usam robôs para poder dar engajamento na página e, tipo, a publicação subir nos recomendados, sabe? Ou o contrário, né? Por exemplo, com o Twitter mesmo, o algoritmo ficou mandando diversos comentários políticos lá pro topo dos top comments, enquanto outros tipos de comentários da oposição ficavam embaixo, escondidos e ninguém via. Exatamente. Então, mas olha que engraçado, não eram pessoas, eram robôs. Eu já tive essa experiência de comentar no Instagram, por exemplo, e acabei de comentar, vem um robozinho ali, geralmente relacionado a link pornográfico, né? Clique nesse link, acesse esse link, faça alguma coisa através desse link. Olhe meus stories. Olhe meus stories, os gols da rodada nos stories, né? Mas não foram pessoas. Só que isso gera engajamento, daí fica no trend lá em cima, e todo mundo pensa que todo mundo tá falando sobre aquele assunto, mas na verdade São só robôs. são só robôs. Então, Então, algo que a gente tá aprendendo na aula de português, que é sobre a internet morta, que a gente... É algo muito interessante. Saberia explicar melhor, João? Posso. A teoria da internet morta é sobre como os robôs estão substituindo a humanidade no mundo virtual. Fazendo comentários, fazendo posts e coisas do tipo, e eles mesmos acabam interagindo entre si. É como se eles a gente trata a inteligência artificial como uma coisa inferior a nós. Sim. Seria como se a inteligência artificial subisse e a gente seria essa coisa inferior. subjugasse. Exatamente. As nossas ações seriam inferiores. Entendeu? Então, mas isso me gera uma preocupação muito grande, porque, assim como vocês falaram, existem inteligências assassinas de reputação. Então, às vezes eu sou cancelado não pelas pessoas, mas por uma pessoa que programou uma inteligência por meio do algoritmo e acabou cancelando minha reputação. Então, do tipo, eu faço uma publicação numa mídia social, daí vem um algoritmo por meio de uma inteligência e fala, você é um bobão, você é um mentiroso, você não vale nada. Daí, de repente, outras pessoas acabam pegando carona na situação, né? Acho que foi o João que viu a questão do Papa, não foi? Que surgiu. Sim. Acho que foi por volta de 2021, 2022 que surgiu uma foto na internet do Papa com uma blusa muito grande, branca, e que as pessoas acabaram não conseguindo identificar. Mesmo que tivesse alguns erros, como por exemplo a corrente, eu não sei o nome, mas passando por dentro, ou ele segurando um objeto que não fazia o menor sentido, ainda assim teve gente que acreditou. Então, mas essa questão, até provar que não é verdade ou que é mentira, quantas pessoas foram impactadas, acreditaram, como que isso tem, olha para você ver como que isso tem influenciado diretamente a nossa sociedade. Muitas das vezes as verdades que nós acreditamos na internet, elas são mentiras. E eu até estava lendo um artigo recentemente que 43% dos jovens hoje, da idade de vocês principalmente, entre a idade minha e de vocês, eles não sabem separar uma notícia falsa de uma notícia real. Vocês dois conseguem, ver uma notícia e saber se ela é falsa, se ela é real? Vocês sabem utilizar ou conhecem alguma ferramenta para saber como saber se a notícia é falsa ou se a notícia ela é de um fato expresso real? Eu acho que é só pesquisar, né? Eu acho que é só para o seu terceiro pesquisar. Não é tão difícil assim, por exemplo, existem alguns truques que você pode identificar para ver se é fake news. Se, por exemplo, é uma notícia, por exemplo, de um portal de notícias sério, né? Porque tem aqueles que não são tão sérios assim. Assim, por exemplo, se as notícias forem muito pendentes para um lado, se ficar só julgando, não defendendo em coisas do tipo. Se as informações forem muito enormes, assim, exageradas. Também outras formas, como por exemplo, você pode perguntar para a própria inteligência artificial se aquela notícia é falsa, porque ela consegue analisar boa parte da internet de uma forma muito mais rápida que você não conseguiria. Fazer uma varredura, né? Exatamente. Mas vamos ser sinceros, será que as pessoas querem ir atrás da fonte? Eu já recebi de um familiar meu, não vou expor ele aqui no nosso podcast Universal, mas ele já recebeu uma informação do tipo, ele criticando um determinado político, que determinado político ia acabar com determinada situação. Daí eu falei, poxa, mas da onde você teve essa informação? Ele não soube dizer, mas antes de confirmar ele já replicou. Então eu vejo que a galera, antes de saber se a informação é real, o que eles estão fazendo? Já sai falando. Então acaba virando um microfone sem fio, onde cada um sai falando uma mentira aumentada, exagerada, ninguém vai atrás da fonte, enquanto
a culpa, entre aspas, não é somente do ser humano que está replicando a informação. Existe uma inteligência artificial, um robô, um assassino de reputação jogando mentira para a sociedade. Então, no quesito da pessoa querer ou não saber a verdade por trás, eu acredito que sejam duas coisas. A primeira é que a pessoa confia muito naquele site de notícias e acaba não verificando. A segunda é a questão da conveniência. Se eu não gosto daquela pessoa... Que está sendo ofendida, né? Outras pessoas também não gostam daquela pessoa, eu vou naquele... jogar Maria culpa. vai com as outras. Aproveita, é verdade. né? Porque, como, por exemplo, criticar uma pessoa e difamar a reputação dela. Se muitas pessoas criticarem ela, eu não vou poder ser processado ou coisa do tipo. Não vai conseguir identificar a origem daquela... identificar. E voltemos aí aos nossos presidentes, né? Os dois últimos, falando de Lula e Bolsonaro mesmo. Quanta mentira envolvendo o nome dos dois. E tanto de um quanto do outro. Não defendendo um ou o outro, né? Não é esse o propósito. Mas quanta mentira com o nome de Lula, quanta mentira com o nome de Bolsonaro. Quantas pessoas deixaram de votar em um e em outro por causa dessas mentiras criadas, mais uma vez, pela inteligência artificial. Só que, como vocês falaram, não foi a inteligência artificial que criou por si só. Mas alguém criou, ela potencializou, fez com que muitas pessoas tivessem acesso. A grande questão é, como professor que eu tenho medo, como que isso tem impactado negativamente a nossa vida em sociedade. Então eu deixo de tomar uma vacina, por exemplo, porque eu acreditei numa notícia falsa. Eu deixo de fazer determinadas coisas, igual no caso meu, eu quase deixei de ir para o Rio de Janeiro, por mais que o Rio de Janeiro seja violento bastante, né? Mas eu quase deixei de viajar porque meu tio veio expressando para mim uma notícia falsa, né? E aí, qual que é o futuro da nossa nação com essa fake news potencializada através das nossas inteligências artificiais? Senhor, é imprevisível. Eu diria que é imprevisível porque tem muita gente que como pesquisa, mas muita gente que não pesquisa, que não busca saber, sabe? Mas aí qual seria o caminho? Educar esse povo? Educar essa galera? Educar, né? Ter a cultura da pesquisa. A gente já está ficando muito mal acostumado a pesquisar em uma única fonte e não acabar vendo nas outras. E tudo vir pronto? Eu acredito que no quesito virtual possa existir plugins, que são ferramentas que você pode baixar e colocar no seu próprio navegador. Como filtros, né? Que eles mesmos indicam para você, dizendo se aquilo é verdade, se aquilo não é. Como, por exemplo, na pandemia, dizendo que o governo colocava chips nas máscaras. Isso é completamente absurdo. Sim. Mas que muita gente acreditou. E acabou não usando máscaras por causa disso. Máscara, vacina. Vacina e coisa do tipo. Então, assim, um pouquinho de pesquisa, inteligência artificial. Vai ser assim, essa é o futuro. Uma guerra entre dois lados, entre aqueles que combatem a inteligência artificial com a inteligência artificial e aqueles que usam a inteligência artificial para propagar o mal. É igual nós já falamos em outros podcasts, a inteligência artificial ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal, mas quando utilizada pelo mal, acho que o João ali foi muito correto na palavra, acho que nós não podemos ser reféns de uma única fonte. Então, não é porque a emissora tal fala que é uma verdade absoluta. Não é porque o ChatGPT está falando que aquilo é uma verdade absoluta. Principalmente por causa do chat, que nós conhecemos o processo de funcionamento dele. O chat, entre aspas, ele vai fazer um resumo de tudo aquilo que ele vê na internet e julgar aquilo que ele entende por bem. Agora, eu acho que o grande segredo para a gente finalizar aqui é não sermos reféns de uma única fonte de informação. Realmente pesquisar em vários lugares. Assim, quando meu pai falou de um político para mim, a primeira coisa que eu fiz foi ir num site que eu respeito, em outros sites que eu respeito. Joguei no Google, porque se fosse verdade, todo mundo estaria falando. E com vocês, como jovens, né? O que vocês entendem que vocês podem fazer, além dessa pesquisa, ou por meio dessa pesquisa ali? Porque, assim como eu disse para vocês, 43% dos jovens não querem, não sabem ou não têm interesse de pesquisar se a fonte é verdade. O que vocês podem dar de conselho para os jovens, 16, 17 anos, na faixa etária de vocês? Você quer falar primeiro? Pode ser. Dizer, não. Acho que é importante primeiro entender que fake news não é só uma notícia falsa feita para propagar o mal. Também é uma notícia que foi feita incorretamente, às vezes com uma informação errada, mas que tinha propósito de realmente ajudar a pessoa. Então é bom a gente começar a não julgar 100% as pessoas. Porque eu já vi pessoas julgando e criticando o site de notícias por ter feito uma notícia falsa, só que era na verdade só um erro mesmo. E ela acreditava naquilo, e ela só repassou aquilo que ela acreditava. Então, assim, meu conselho é só pesquisa mesmo, desconfiar de tudo que vê na internet. Sim. Eu diria também, ser bem direto, pra gente parar de ser ignorante, sabe? De querer achar que a gente sabe tudo.
viu a informação, acha que lá é verdade e já sai espalhando, tipo... Você tem que pesquisar, de fato, voltando no ponto de João, tem que pesquisar. A única maneira é você ir atrás daquilo se aquilo é verdade. Sim. Você mais sangue frio, né? Exatamente. Não sair compartilhando qualquer notícia que chega na nossa timeline, não sermos agentes do caos, porque hoje a internet tudo é extremista, né? Ou vai acabar o mundo amanhã, ou nunca vai acabar o mundo, então a gente fica naquela guerra, infelizmente, muitas vezes ideológica. Rapaziada, valeu! Acredito que assunto fake news é um assunto super atual. E eu fiquei feliz de dar a participação de vocês mais uma vez. Nice, sir. Tamo junto. Mas, gente, muito obrigado. Esse foi o 3º episódio do nosso podcast Conhecimento Artificial. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Valeu. Tamo junto, Gala, João e João. Podcast estoura, arrebenta igual um trovão. Rodou câmara calmada, eu sou a pura união. Conhecimento artificial, só do batidão. Estudante chapa quente com a mente afiada. Falamos da ciência e inteligência melhorada. No ritmo do trap, a visão ampliada.